o senhor falou de questão ambiental, e uma dúvida, um assunto que a gente tem falado bastante também, sobre a questão ambiental atmosférica, né? Isso, o meio ambiente, o ar, ele também, de certa forma, poluição, algo assim, pode ter alguma influência na inflamação, nas doenças inflamatórias do tipo 2? Com certeza, né? Então, falando um pouquinho de inflamação tipo 2, o que causa a inflamação tipo 2? A gente comentou que a inflamação tipo 2 pode ser de origem, vamos dizer assim, alérgica, mas também existe uma inflamação tipo 2 que a gente não sabe direito quais são os desencadeantes e que seria uma forma não alérgica. Quando a inflamação tipo 2 é alérgica, a gente sabe muito bem o que causa, né? Seria essa resposta alérgica exagerada do sistema de defesa contra as proteínas dos ácaros, do pólen, do mofo, do fungo, de qualquer animal. O mais comum é cão e gato, porque é o que a gente mais tem em casa, né? O pólen. Então, seria essa resposta exagerada contra a proteína desses animais, né? Ou das plantas. Já na inflamação tipo 2, não alérgica, a gente não sabe muito bem o que desencadeia. Mas pensa-se que realmente a poluição tem aí algum efeito, com certeza tem. Que mais? Infecções virais, infecções por fungos, colonização por fungo das vias aéreas. Então são diversos estímulos. Agora, que o meio ambiente influencia todas as asas, independente dela ser alérgica ou não, isso é uma verdade. Então, por exemplo, agora, na época do inverno, a gente tem muito mais crises de asma. Verdade. Isso aí tem alguns fatores para que isso ocorra, né? Uhum. Então, primeiro, que nessa época do ano, daí não é tanto pelo clima, os fatores climáticos, é nessa época do ano que a maioria dos vírus respiratórios circulam. Então, você tem, por exemplo, a influenza, e por isso que todo ano é importante o paciente com asma tomar, antes que comece o inverno, a sua vacina contra a influenza, né? Então, nessa época do ano, que as pessoas ficam mais em lugares fechados, em lugares menos ventilados, a gente tem a circulação dos vírus todos respiratórios. Então, a gente transmite mais, né, o rinovírus, o influenza, todas essas viroses respiratórias. Isso é um dos principais fatores de crise de asma. Principalmente se o paciente não estiver tratado. Se o paciente estiver tratado e não inflamado, talvez ele pegue uma gripe, um resfriado e não venha a ter crise de asma. Se ele tiver com a asma não controlada, é mais fácil ele pegar, tem mais risco dele pegar a virose respiratória e vir a ter uma crise de asma também. Daí ele vai ter sintomas da gripe, do resfriado e também de uma crise de asma. Então, nessa época do ano, um dos fatores que acontece no inverno são justamente a circulação desses vírus respiratórios. Outra coisa, daí sim, são condições climáticas, o ar fica, muitas vezes por causa de inversão térmica, fica mais poluído nessa época do ano. Entendi. E isso é muito prejudicial, também irrita as vias aéreas, também é outro fator que desencadeia crises, né?